tarde para você. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. 2017 já vai começar com contas mais caras. Depois de amanhã, o preço da telefonia fixa e móvel vai aumentar. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados podem cobrar mais um imposto na conta. E as operadoras, é claro, vão repassar para nós, consumidores. Diante disso, nós perguntamos se você está satisfeito com os serviços de telefonia. É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora às principais notícias desta tarde. Polícia confirma, corpo carbonizado no Rio é do embaixador grego. A viúva, o amante, que é da PM, e outras 2 pessoas têm pedido de prisão decretado. Prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, deixa o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. Putin anuncia que não vai expulsar nenhum diplomata americano em meio à tensão entre Estados Unidos e Rússia. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E nós começamos essa segunda edição do Link Record News com informações atualizadas sobre a morte do embaixador da Grécia no Brasil. A Polícia Civil do Rio confirmou hoje que o corpo encontrado em um carro carbonizado no Arco Metropolitano é de Kyriakos Amiridis. Os investigadores pediram à Justiça a prisão de 4 pessoas que teriam planejado e matado o diplomata. Entre elas, a embaixatriz Françoise Amiridis, que é viúva do diplomata, e o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, que confessou o crime. Os 2 são amantes, de acordo com a polícia. A principal hipótese é de crime passional. O embaixador foi morto dentro da própria casa e logo depois o PM retirou o corpo usando o carro que tinha sido alugado pelo embaixador. Os outros 2 suspeitos de envolvimento no crime não tiveram o nome divulgado. O desaparecimento do embaixador da Grécia teve repercussão internacional. Kyriakos Amiridis mora em Brasília desde janeiro, quando assumiu o cargo de embaixador-geral da Grécia no Brasil. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos desse crime. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Consumo de drogas, pessoas exibindo armas e desmanche de carros roubados. Tudo isso acontece em um baile funk que tem tirado o sono dos moradores da Zona Norte de São Paulo. Som no volume máximo. Uma multidão de gente que toma conta das ruas. Consumo livre e exagerado de bebidas alcoólicas e de drogas. Jovens alterados que exibem motos e carros em meio ao aglomerado de gente, sem nenhuma segurança. Não parece haver qualquer regra. A reunião de cerca de 5.000 pessoas tem mudado para pior a rotina dos moradores do bairro Jardim Elisa Maria, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Eles têm medo de mostrar o rosto, mas contam que não conseguem ter paz aos fins de semana. Eu já começo a tremer quando liga aqueles carros lá com aquele som. O conteúdo impróprio das músicas e a sujeira no bairro são apenas alguns dos problemas causados pelo baile funk irregular. Quem vive no bairro se sente ameaçado e já não sai mais de casa. Muito carro e moto roubada e os motoqueiros não deixam ninguém dormir a noite inteira. E é só droga rolando a rua inteira. Neste vídeo é possível ver o momento em que o adolescente exibe uma arma. Ele leva 4 jovens no teto do carro. Todos notam que estão sendo filmados e até fazem graça. Esta outra imagem mostra um motorista que, com o porta-malas aberto, manobra o carro em cima de um grupo de pessoas. A rua está cheia. É muito moto, muito. Assim, passando por minuto, você conta mais de 100, 200 motos. Sem placa, roubada. Aí atropela as crianças, atropela idosos.
Durante esse período de festas de fim de ano, os moradores dizem que o problema parece que se tornou ainda maior. O número de frequentadores aumentou e os pancadões não duram mais apenas uma noite. No último fim de semana, o evento teve início na noite de sexta-feira e o barulho só parou na segunda pela manhã. É 24 horas rolando o som. O aglomerado de gente toma conta de 4 ruas do bairro, bloqueando o acesso às casas, o que impede a circulação do transporte público em algumas vias. Não passa ônibus, nem táxi, nada. Não consegue. Mesmo pela calçada você não consegue andar. Boa parte dos veículos que aparecem nas imagens seria furtado ou roubado, de acordo com os moradores. Eles contam que são usados para exibição durante o pancadão. Quando a festa acaba, os vidros dos carros são quebrados e a lataria amassada. Peças de motos são levadas e as carcaças ficam ali, abandonadas no meio da rua. Nesta foto é possível identificar um táxi parcialmente destruído. A gente chama a polícia e eles não vêm. A polícia chega no dia seguinte. O receio de quem vive nessa região da zona norte de São Paulo é a continuidade dos bailes e da violência. Faz muito tempo que nós estamos lutando contra esse baile funk. Tá acabando com a gente. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento foi reforçado na região e essa semana 2 pessoas foram presas e 2 adolescentes suspeitos identificados. Além disso, ao menos 10 veículos roubados foram encontrados no bairro durante operações policiais. Subiu para 7 o número de mortos em um acidente com ônibus na BR-116, no trecho de Poções, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, como a gente vê nas imagens, levava 48 passageiros e 2 motoristas. Ele saiu da cidade pernambucana de Arco Verde com destino a São Paulo e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia. 11 feridos foram levados para hospitais da região. Eles não correm risco de morte. A polícia ainda investiga as causas do acidente. Entra ano, sai ano e o problema só se repete. O transporte clandestino de passageiros de São Paulo para o litoral é um negócio tão rentável que tem até um escritório montado ao lado de um terminal de ônibus. Preste atenção neste homem. O que ele faz é ilegal. Os destinos anunciados são, na verdade, viagens que ele oferece. E elas são feitas de van, todas clandestinas. Mesmo estando à margem da lei, não há nada que impeça o esquema de funcionar. Não existe fiscalização. É aqui, numa rua lateral, a rodoviária do bairro do Jabaquara, o ponto em que os clandestinos operam. Fica ao lado da estação de metrô e do terminal de ônibus. Durante alguns dias, o nosso produtor gravou imagens de dezenas de veículos clandestinos e não encontrou nenhum fiscal. Algumas vans neste estado, com os pneus carecas, um risco ainda maior para as pessoas. Mas esses perigos são ignorados. O que nós flagramos foi um esquema organizado que envolve várias pessoas e possui até um escritório. Entre uma viagem e outra, o local fica lotado de passageiros à espera do embarque. A procura é sempre grande, maior do que a capacidade dos clandestinos. Há sempre pessoas para descer até o litoral, famílias inteiras. Essa mãe, com os filhos pequenos, ficou no meio de uma discussão entre 2 homens que disputavam passageiros. É um vale-tudo para convencer o potencial cliente. Viajar de ônibus custa R$ 25, mas para quem aceita correr risco, a compensação. Quem paga os R$ 30 pode escolher onde quer descer. Deixa onde? Deixa onde você quiser. Na estrada, a van segue em alta velocidade, em meio à neblina. O velocímetro do nosso carro marca mais de 100 km por hora, a mesma velocidade da van, que só poderia trafegar a 80 km por hora. Rodovia dos Imigrantes. Essa é a principal rota usada pelas vans clandestinas, que na maioria das vezes vão para o litoral sul de São Paulo. Nessa viagem de cerca de 100 quilômetros, elas passam por vários postos da Polícia Militar Rodoviária. Mesmo assim, seguem sem qualquer fiscalização.
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os veículos clandestinos não são inspecionados. Não há qualquer garantia de que os motoristas sejam habilitados para o transporte de passageiros e, em caso de acidente, não há seguro. É tudo por conta e risco de quem dá preferência ao transporte clandestino. E a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo, a TERSP, disse em nota que faz fiscalização constante nas rodovias do estado, que o trabalho é intensificado durante o verão e que a fiscalização no entorno dos terminais é responsabilidade das prefeituras. Já a Secretaria de Transportes de São Paulo diz que faz sim fiscalizações e que apreendeu 13 veículos na região do terminal do Jabaquara durante esse ano. Bom, e as contas de telefone fixo e pós-pago vão ficar mais caras, isso a partir de domingo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, deve incidir nos valores das assinaturas. Até então, o imposto só era cobrado nas ligações e em outros serviços. Mas, segundo o STF, trata-se de um imposto acrescido ao serviço prestado e não um reajuste das tarifas. As linhas de telefone celular pré-pago ficam, então, de fora. E a respeito desse assunto, sobre esse aumento nas contas de telefone fixo e móvel, é a nossa enquete do dia. Nós perguntamos se você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa e móvel. Para votar é só participar pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter da Record News. Comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E a gente tem participação chegando na tela? Daqui a pouquinho, então, a gente traz a sua participação aqui na tela. Então, eu te convido para participar e também para votar na nossa enquete. Bom, hora de prestar serviço aqui no nosso link com imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. O motorista não encontra lentidão neste momento, segundo a CT. Eu volto já já. 3 horas e 15 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta, falando sobre 2 acidentes que provocaram uma morte e muito congestionamento nas rodovias Presidente Dutra e também na Mogi Bertioga, em São Paulo. Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou um morto e 20 feridos na madrugada desta sexta-feira, na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior. O ônibus saiu de São Paulo com destino a Ubatuba, no litoral norte. O ônibus da aviação Pássaro Marrom levava 55 passageiros. Ele trafegava em um trecho de subida da rodovia quando bateu na traseira da carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate das vítimas. As causas do acidente serão investigadas. Na noite desta quinta-feira, outro acidente travou a rodovia Mogi Bertioga. Um engavetamento envolvendo 5 carros e um caminhão interditou a pista. 6 pessoas ficaram feridas, sendo 2 em estado grave. O motorista do caminhão disse que perdeu o controle da direção e acabou tombando na contramão. Eu tava descendo, entendeu? Aí tinha muito carro na minha frente, entendeu? O freio acabou, eu tentei trocar as marchas, o câmbio já ficou duro, não correspondeu mais. E aí, foi só por Deus. Hoje pela manhã, a rodovia ainda tinha 26 quilômetros de congestionamento para quem seguia na direção de Bertioga. A estimativa é de que aproximadamente 800 mil veículos deixem a capital paulista em direção à Baixada Santista nesse fim de ano. Durante toda a manhã, aqui no começo da rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, o trânsito fluiu bem. O motorista só encontrou lentidão no trecho do pedágio. A Ecovias prevê que o movimento de retorno para a capital aumente já no primeiro dia do ano. Por isso, a Operação Subida será montada no domingo, dia 1º, e na segunda-feira. Falando de acidentes, rodovias lotadas, congestionamentos, pressa para chegar logo ao destino, numa semana em que muitos brasileiros estão pegando estrada para aproveitar a folga do Ano Novo, as chances de ser multado aumentam. A viagem era curta e poderia ter ficado bem mais em conta se a passageira do banco de trás tivesse usado o cinto de segurança. A gente tem que dirigir, olhar o que acontece, ver o que está dentro, é complicado. Desatenção, que é considerada infração grave e vai custar R$ 195 e 5 pontos na carteira. Numa colisão, ela pode ser arremessada para fora do veículo
ela pode se movimentar dentro do veículo e acabar machucando os outros ocupantes que estão usando o cinto. No mês passado, as multas ficaram quase 70% mais caras. E isso deve pesar no bolso dos motoristas nessa época de viagens. A multa não tem como fazer a multa. Desta vez, a situação foi mais complicada. Pneu careca, infração grave, R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Mais documento do carro vencido, infração gravíssima, R$ 293,00 e 7 pontos. Quase R$ 500,00 em multa, sem contar o prejuízo com a apreensão do carro. A motorista nem quis gravar com a nossa equipe. O motorista, ele sabe que ele está fazendo errado, né? Só que ele continua fazendo, falta consciência. Muitas pessoas, infelizmente, só muda o hábito depois que ele sente no bolso, né? Esse prejuízo. E tem muito motorista pegando carona em gastos que poderiam ser evitados. As infrações mais comuns entre os brasileiros são excesso de velocidade, farol apagado nas rodovias e ultrapassagem em local proibido. Bebeu e vai pegar estrada? É melhor pensar bem no perigo e no valor dessa dose arriscada. A multa é de quase R$ 3.000, mesma quantia paga por quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. E nos dois casos, a carteira de habilitação ainda fica suspensa por 1 ano. A despesa pode dobrar se o motorista tiver cometido a mesma infração nos últimos 12 meses. Se ele respeitar a legislação de trânsito, a sinalização da via, ele vai fazer uma boa viagem, não vai ter problema com multa, provavelmente vai evitar algum acidente, né? Porque ele vai ter um tempo de resposta maior, melhor. Então, todos vão sair ganhando com isso. Você vai ver agora a ousadia de uma quadrilha que roubou uma joalheria dentro do shopping Ibirapuera, que fica na zona sul de São Paulo. Teve troca de tiros e muita correria. O vídeo mostra a parte de dentro da joalheria. 7 funcionários já estavam rendidos quando 2 dos ladrões começaram a recolher as joias. Um está de terno e o outro com camisa social. Eles usam a arma para quebrar o vidro do balcão onde as peças estão expostas. Veja que um deles usa uma pequena sacola para colocar as joias. Já o outro carrega nas costas um saco grande, colorido. Os 2 não parecem ter pressa, recolhem tudo o que conseguem. Enquanto um sai da loja com a arma em punho, o outro ainda quebra mais um vidro e recolhe outras joias. Do lado de fora, o primeiro assaltante a sair da loja tenta quebrar a vitrine, mas não consegue. Ele vai embora com a arma na mão, enquanto o outro se aproxima e quebra o vidro com facilidade. É quando o comparsa volta e ajuda a recolher mais peças em exposição. Eles permanecem ali agachados por alguns segundos. Nesta hora, um policial civil que passa pelo corredor do shopping e não aparece nas imagens dá voz de prisão aos assaltantes. Um deles aponta e atira contra o policial. As marcas de tiros ficaram espalhadas por vidraças na entrada do prédio. Na hora do assalto, o shopping estava lotado. Assim que os bandidos saíram, dezenas de clientes foram ver o estrago deixado para trás. Enquanto isso, do lado de fora, teve mais tiroteio. Os bandidos que haviam acabado de fugir do shopping deram de cara com equipes da Polícia Militar. Esses assaltantes, quando eles perceberam que a polícia estava próxima, eles começaram a correr a pé. E nessa fuga, eles efetuaram disparos contra a equipe. E a equipe conseguiu evitar a agressão e baleou um dos assaltantes. O suspeito baleado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Esta imagem mostra o momento em que a Polícia Militar prendeu o segundo suspeito. Ele vestiu um terno e foi imobilizado na calçada. Diego Miranda Gonçalves já tinha passagem pela polícia por roubo e confirmou que participou do assalto. Comigo só estava 3, sim. 3. Vocês planejaram antes? Como foi? A gente se reuniu. Planejou antes. O suspeito baleado no pé e na perna é o Winston de Moura. Ele recebeu alta do hospital durante a noite. 2 armas foram apreendidas com Winston e Diego. Essa pistola tem o brasão do estado de São Paulo e pode ter sido roubada de algum policial. Por isso vai passar por perícia. A polícia acredita que outros 3 assaltantes participaram da ação. Parte das joias roubadas foi recuperada pela PM. São 30 relógios e 14 anéis. 2 deles avaliados em mais de R$ 5.000 cada.
A loja invadida pelos assaltantes ainda não fez um levantamento do quanto em joias foi levado pelos bandidos que conseguiram fugir. Os 3 homens ainda estão sendo investigados. A polícia suspeita que os integrantes dessa quadrilha sejam todos da região do Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo. Ao lado de uma das entradas do shopping, a polícia apreendeu esta moto. Segundo os policiais, ela foi roubada na região do bairro Campo Belo, bem perto do shopping, há poucos dias e foi usada pela quadrilha. Nós temos informações também prestadas informalmente agora por um deles, que um dos automóveis que foi usado na fuga também tinha sido preparado para essa data de hoje, para dar fuga aos demais comparsas. Os 7 funcionários que ficaram reféns e os policiais envolvidos nas 2 trocas de tiros não se feriram. O shopping informou em nota que colabora com as investigações. A Polícia Civil vai usar as imagens que mostram o roubo para identificar outros envolvidos no assalto. Os criminosos no Brasil, aqueles de uma rasteirinha, né, os chamados rasteiros, que são os ladrões, os assaltantes de outro tipo que andam com o revólver na mão, e também aqueles, né, que andam com a caneta na mão, há muito tempo eles perderam o medo da justiça, perderam o medo da cadeia, perderam o medo da polícia. No caso específico que a gente está falando hoje aqui, do assalto, mais um assalto a um shopping center, as coisas mudaram há muito tempo. Até um tempo atrás, não tão tempo atrás, o shopping center era um sinônimo de segurança, onde você tinha segurança pessoal, onde você fugia da chuva, fugia do sol, fugia do frio. Hoje as coisas mudaram completamente. Os shoppings, hoje e de algum tempo para cá, viraram alvo dos criminosos. Na semana passada, nós tivemos aqui na zona norte de São Paulo um assalto a um shopping Santana, mas a polícia ali se antecipou porque a polícia já monitorava os criminosos. Este assalto do shopping Ibirapuera, um dos maiores aqui de São Paulo, localizado no bairro de Ibirapuera, que é um bairro muito conhecido aqui na capital, este assalto não me surpreendeu, como não surpreendeu a maioria das pessoas que, infelizmente, elas já estão acostumadas, entre aspas, a verificar esse tipo de ação. Os criminosos entraram, dominaram os funcionários, numa joalheria muito conhecida aqui, começaram a quebrar as vitrines de vidros, começaram a recolher joias, anéis, material de valor bem alto, e continuaram quebrando, e a polícia não chegava. E não chegava até que um policial civil decidiu enfrentar os criminosos. Houve depois perseguição, houve tiros, que é um perigo, tiroteio dentro de um shopping center com muita gente. E os ladrões acabaram sendo presos, 2 só deles, porque outros 3 fugiram e estão sendo procurados. Muita gente vai dizer o seguinte, olha, a joalheria fica dentro do shopping. E nada impede, por quê? Porque existe a chamada impunidade. O bandido não está nem aí. A sorte é que nenhuma pessoa foi atingida. Nenhum tiro acertou alguém, porque você vai a um shopping para fazer uma compra. Ontem, inclusive, havia um movimento muito grande por causa da troca dos presentes do Natal. E o que fazer? Essa é a pergunta que a gente faz e que ninguém tem resposta, infelizmente. O que fazer? Se nenhum ambiente fechado assusta, se a cadeia não assusta, se a pena rigorosa não assusta, o que vai assustar esse tipo de criminoso? Com a resposta, as autoridades policiais. Em Porto Alegre, uma traficante que estava foragida foi presa no aeroporto minutos antes de embarcar. Quem descobriu a identidade falsa da criminosa foi a família do namorado dela. Loira, jovem, bonita, atraente e que gosta de ostentar. É só você fazer assim que eu volto. As fotos exibidas nas redes sociais mostram uma mulher que adora cuidar da beleza e se preocupa com o corpo. Ela se identifica como Bárbara Caroline. Nessa foto aparece com um namorado, um casal que demonstra estar feliz e apaixonado. O rapaz de 28 anos é Diego Punk, que mais tarde descobriria a verdadeira identidade da mulher.
Ela é de Manaus, ele de Porto Alegre. Em uma das viagens ao Amazonas, se conheceram. Começaram o relacionamento há 2 meses. Nas vésperas de Natal, a jovem veio aqui para o Rio Grande do Sul para conhecer a família do namorado. Aparentemente acima de qualquer suspeita. Até o irmão de Diego receber uma mensagem do ex-namorado de Bárbara, revelando a verdadeira identidade dela. Traficante, foragida da justiça e com nome falso. O irmão gêmeo de Diego conversou com nossa equipe. Pensava que ele ia sair dessa, né? Ia expulsar ela de algum jeito, mas aconteceu o efeito contrário. Eles acabaram fugindo para Porto Alegre. Bárbara, na verdade, é Fernanda Caroline Chaves Pinho, de 22 anos. Ela estava com um mandado de prisão desde setembro, após pular o muro e fugir do presídio de Campo Grande. A traficante havia sido condenada a 5 anos e 10 meses de prisão pela Justiça do Mato Grosso do Sul, quando foi presa com 40 quilos de maconha. Ela trazia a droga do Paraguai, com destino a Manaus. Fernanda embarcaria para Manaus, mas cancelou a passagem com medo de ser presa. Um dia depois, veio até o aeroporto Salgado Filho, pronta para voltar à terra natal, mas foi surpreendida pelos policiais. As imagens mostram o momento em que Fernanda chega no aeroporto. Ela está acompanhada do namorado e carrega um Mickey, presente de Natal de Diego, que mesmo sabendo do amor bandido, ficou ao lado dela. Eles circulam pelo saguão até os policiais chegarem. Fernanda foi levada para a delegacia que fica dentro do aeroporto. Fernanda usava vários nomes falsos. Com uma carteira de identidade de Letícia Oliveira de Souza, conseguiu fugir para Porto Alegre. A traficante vai voltar para Mato Grosso do Sul para cumprir a pena e também vai ser indiciada pela Polícia Gaúcha por falsidade ideológica. Os irmãos de Diego não se conformam com a reação do rapaz, que está triste, deprimido e revoltado com a família que denunciou a namorada dele. Às vezes, quem vê cara não vê, né, não vê as outras coisas, né? Porque é o seguinte, nunca ia imaginar que aquela menina ali tão bonitinha era essa baita criminosa aí. Um bandido infartou durante uma tentativa de assalto, isso na zona leste de São Paulo. Os 3 bandidos armados com pistola de brinquedo invadiram uma farmácia na Vila Formosa. Eles ameaçaram funcionários e clientes e no momento do roubo, um dos assaltantes começou a passar mal e infartou. A dupla tentou fugir, mas foi pega pelos policiais militares. O resgate também foi chamado para socorrer o bandido, que acabou morrendo no hospital. Agora a enquete do dia, a gente perguntou para você se você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa. Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Ou se você quiser mandar a sua opinião via WhatsApp, é só mandar no número que aparece aqui embaixo, 11 95307 1851. A gente lembra que a partir de janeiro, portanto, no domingo, já começam então a valer os novos valores. As contas vão ficar mais altas de telefone fixo e também móvel. Vamos ver agora as participações que chegam na tela. O João, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, diz o seguinte: aqui todas as operadoras móveis são muito ruins, precisa melhorar muito. E ainda quando pedimos algum serviço, ficamos ouvindo aquela musiquinha toda a vida, deixam ali no banho-maria, né? Obrigada, João, pela sua participação. Agora o Leandro, da cidade de Russas, Ceará. Além de ruim, a telefonia móvel brasileira é a mais cara do mundo. E não há quem nos defenda, nem mesmo as autoridades máximas. Tá certo, então, a participação, você pode inclusive continuar participando, a gente aguarda a sua participação via WhatsApp, também votar na nossa enquete, que no final dessa edição a gente traz o resultado final da enquete aqui para você. E agora, mais prestação de serviço aqui no Link, com imagens ao vivo do centro de São Paulo. Faz sol, calorão neste momento, 30 graus de temperatura, com previsão de pancadas de chuva novamente no fim do dia. Eu volto já já com mais informações, é bem rapidinho, até já.
3h36 no horário de Brasília. Link Record News de volta com uma pergunta. Quantas pessoas fazem promessas de ano novo? Quantas cumprem essas promessas? Nossa reportagem mostra agora as histórias de duas mulheres que estão terminando 2016, superando traumas e realizando sonhos. Bota pra correr os problemas que surgiram nos últimos 365 dias. Foi o que a Nádia fez no começo desse ano. Resolveu se mexer, fez do esporte uma terapia e cumpriu a promessa da virada. Sabe como? Assim, ó. Eu preciso, eu quero e eu vou atrás. Só que esse pique todo aí não é pra qualquer um, não. Todo mundo promete, mas não consegue cumprir. É longa caminhada, um ano inteirinho pela frente. Quando janeiro começa, bate aquela sensação de que vai dar tempo de fazer tudo. Nem sempre dá. Pesquisadores descobriram que só 10% das pessoas cumprem as promessas feitas na hora da virada. É muita expectativa para pouca realidade. Vida boa, né? Dinheiro, saúde, sucesso. Érica faz parte daquela minoria. Gente que promete e cumpre, seja o que for. Venceu o câncer em 2016 e ainda virou empresária de sucesso. Deixou de lado o rótulo de coitadinha e a opinião alheia. Você vai falir, você vai jogar dinheiro fora, para com isso, desista, loucura, vai viajar, vai curtir, vai viver. Eu falei, não, vou pra cima, eu acredito. Érica é otimista. 2017, diz ela, será ainda melhor, seja qual for o problema que tiver que enfrentar. E eu tenho certeza que o ano de 2017 vai ser um ano espetacular. Para muitos brasileiros, o dinheiro está curto, mas isso não significa que a festa de Réveillon vai ficar sem ceia. Não dá, né? Você vai acompanhar agora as dicas para fazer um cardápio saudável, fácil, saboroso e o melhor, barato. Veja na reportagem. Acompanhamos a chefe de cozinha Paula Weber ao supermercado. O desafio é comprar ingredientes para uma ceia caseira leve, descomplicada e que não custe mais do que R$150. Eu quero fazer uma ceia muito prática e rápida. O cardápio: sopa de alho poró fria, salada de lentilha, salada de folhas com romã e vinagrete de nozes, arroz 7 grãos, filé oriental, pavê de chocolate. O primeiro passo foi dado. As compras para a ceia custaram R$ 132,15. Começamos pela sopa. Então, a primeira coisa, eu vou refogar a manteiga com alho poró. A hora que ele estiver murcho, eu vou jogar a batata e o caldo, vou deixar cozinhar. Depois disso, eu bato no liquidificador e acrescento o creme de leite. Nessa sopa, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ficar a temperatura ambiente e colocar na geladeira depois. O arroz é mais simples. Basta cozinhar por 20 minutos com uma casca de limão para dar gosto. As saladas também não têm complicação. Sobre as folhas verdes, basta jogar as sementes de romã. E aí vem o vinagrete de nozes, que leva azeite, vinagre, uma pitada de sal e nozes picadas. E a lentilha, claro. Nesse caso, a cebola roxa dá um toque colorido. E o molho à base de limão, azeite e sal acentua o sabor. Você pode incrementar, você pode colocar, assim, para refrescar um pouco mais, um pouco de hortelã por cima na hora de servir. Partimos então para o prato principal, filé oriental. Coloque todos os ingredientes, acrescente o filé. Deixe 7 minutos de um lado e 7 minutos do outro. Em seguida, corte o filé em fatias. Devolva para a panela e deixe até atingir o ponto desejado. Por fim, a sobremesa: pavê com bolachas mergulhadas na cachaça e raspas de chocolate para enfeitar. Esta receita serve 5 pessoas e levou cerca de 1 hora para ser finalizada. Não pesou muito no bolso e nem vai pesar muito na balança. Um jantar leve e saudável, pronto para dar as boas-vindas a 2017. Agora, falta a turma chegar. Só esperar os amigos. E aí, feliz ano novo. Feliz ano novo.
Agora é o momento da sua participação aqui no Link Record News. Nós perguntamos na enquete do dia se você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa e móvel. Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. A gente vai mostrar as opiniões que chegaram até agora na tela. Vamos dar uma olhadinha então? A opinião que chega agora, então, da Darcy, de São Paulo, capital. Esse aumento nas tarifas de telefonia é um absurdo, pois os serviços são péssimos e as operadoras não se importam com os clientes. Tá certo, então, a opinião da Darcy registrada. Agora, o Miguel, de Itabuna, Bahia, ele diz o seguinte: é um absurdo, principalmente pela péssima prestação de serviços e valores abusivos. Daqui a pouquinho, então, mais participação. Você pode continuar participando. Últimos minutinhos para você também votar na nossa enquete. A gente espera a sua participação. No destaque internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que não vai expulsar nenhum diplomata americano do país, apesar das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Na tarde de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, expulsou 35 agentes russos, além de fechar 2 complexos de inteligência da Rússia como retaliação pela suposta interferência de Moscou nas eleições americanas de 2016. Segundo o comunicado de Kremlin, a Rússia se reserva o direito de responder aos Estados Unidos, mas não fará isso da forma como Putin julga como irresponsável. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores havia declarado que a Rússia seguiria o princípio da reciprocidade e expulsaria do país 35 diplomatas americanos. Depois de ser socorrido por policiais, o cãozinho que chegou a desmaiar por causa do calor reencontrou os verdadeiros donos. Ele estava na casa de parentes quando desapareceu. Quem vê o George tão bem não imagina o susto que passou. As fotos mostram o estado em que ele estava em frente a uma base da Polícia Militar. Ele tentava escapar do calor com a água do ar-condicionado e sombra. Fazia 40 graus, mas a sensação era de 56. E foi dali a atitude que transformou. O cabo e o sargento notaram que o cãozinho não estava bem. Chegou aqui na parte da manhã, muita fome. Aí nós damos pão de queijo para ele, ele permaneceu. Era um dia muito quente. Aí quando nós saímos para atender a ocorrência, olhamos, o bicho estava praticamente desmaiado por causa do calor, numa poça d'água. Aí damos um banho e comida. E a história foi parar na internet. As fotos viralizaram nas redes sociais. O cãozinho chegou a ser adotado, mas essa história continua. Os tutores viram as fotos pela internet, a grande repercussão, e entraram em contato aqui com a base da PM. Eles estavam à procura desde o Natal e por um motivo bem especial. O George tem 6 meses e é do Emanuel, que tem 3 anos. A família o adotou por uma indicação médica para estimular, já que ele está com atraso na fala. Fotos ajudaram a comprovar. E no reencontro dos dois, a emoção. Olha só que alegria, filho! A gente veio passar o Natal aqui, né? A gente mora em Jaraguá do Sul. E teve imprevista de o portão ficar aberto, ele escapou sem a gente ver. Para quem ajudou ao final feliz dessa história, o sentimento não poderia ser outro: satisfação. Lição simples, mas grandiosa pelo bem que fez. Cada um pode fazer um pouquinho, porque o que faz para o animal, volta para ti. Falando em bicho, o que um bicho precisa para virar animal de estimação? Você vai conhecer agora uma mulher que resolveu adotar os pombos, é isso mesmo. As sócias Carol e Luana são loucas por animais. São 2 cachorros, um gato, um periquito e 3 pombas. Todos tratados como filhos. Cada um deles tem uma história de adoção. A começar por Todd, o cão mais velho da casa. Ele foi resgatado, eu peguei ele na rua 12 anos atrás. Carrie vem do Canadá. Com um sotaque forte, ela conta como tudo começou há 12 anos. 11 horas da noite, uma cachorro vem direito para mim. Ele cruzou da rua, deitou no meu pé. Todd te escolheu, então? Ele me escolheu, ele vem direito para mim. Eu tinha amigo comigo, ela falou, não pega esses cachorros da rua. Mas Carrie nem ligou. Adotou o Todd e a partir daí a família cresceu. Vieram os pássaros.
Essa aqui é a Gisele, carinhosamente chamada de Gigi. E nome para pombinho? Qual seria, hein? Binho, Binha, Pripri, Meg? Nenhum deles. Quer ver como ela se chama? Gracie, vem cá, amor. Vem cá. Gracie Maria. Vem cá. Gracie Maria também foi encontrada na rua quando as duas estavam indo para o trabalho. Estava indo com a Care para o restaurante, muita chuva, era uma semana antes do Natal. E a gente encontrou um passarinho chorando na rua, muito pequenininho, batendo as asas, bem estressado. Aí a gente pegou, né, o bichinho, pôs numa caixinha e trouxe para casa, né? Nunca imaginei que a gente pudesse domesticar um pombo, né? Inclusive, eu liguei na Associação Brasileira de Aves, aqui de São Paulo, e ele falou assim para mim, se você quiser trazer ela, você traz, a gente cuida, tal, não sei o quê. Mas se você decidir ficar com ela, você pode ter certeza que ela vai ser sua melhor amiga. Mas Gracie Maria surpreendeu. Além de conquistar a Luana, ela arrebatou o coração dos outros moradores da casa. O Todd, o mais velho, ele adorava a Gracie quando ela era pequenininha, ele protegia ela, ele não deixava a gata chegar perto, assim. Quando ele via que a gata estava chegando perto dela, ele, rosnava pra gata. Mas a preferida da pomba foi mesmo a Luana. Eu ia no banheiro, ela ia atrás de mim. Eu ia em qualquer lugar da casa, ela parecia um cachorrinho atrás de mim. A Gracie cresceu e, num descuido da dona, virou mãe. Acabei deixando ela solta no quintal sem querer. Aí, com certeza, deve ter entrado algum pombo, né? Viu uma gatinha? Viu a pombinha solta lá, né? Aí, depois de 15 dias, mais ou menos, ela botou um ovo. Aí, no próximo dia, ela botou outro, né? Eu falei, deve estar vazio, né? Porque, normalmente, eles botam ovos, né? Mesmo sem ter o macho. Depois de uns dias, Luana decidiu jogar fora os ovinhos, já que não estariam fecundados. Mas teve uma surpresa. Aí, a hora que eu peguei o ovinho na mão, os dois, eu tava indo pro lixo para jogar fora, aí escutei um piadinho. Olha. Bem, assim, bem baixinho, vindo de dentro do ovo. Aí eu coloquei assim na orelha e escutei um passarinho piando. Como é que foi? Meu Deus do céu, tá fecundado. Então. Devolveu pro ninho? Aí eu pus no ninho de volta, depois de 3 dias nasceu o baby. E o outro ovinho, o que aconteceu? O outro, depois de 2 dias que o baby nasceu, aí nasceu o Juca. Juca foi criado solto. Depois de um tempo, seguiu seu rumo. Foi conhecer o mundo. Mas o irmão Baby ficou com a família. É hoje o macho dominante por aqui. Ô, Baby, faz aquele arrulhar, seu... não posso fazer esse barulho não, porque ele vai pensar que eu tô concorrendo com ele aqui. Ô, quem manda aqui é você, viu? Você que tá no comando geral aí do negócio aí, tá bom? Baby e Gracie tiveram um filhote, o Júnior. O pai, zeloso, não admite que a família fique fora do ninho. Ele corre atrás do Júnior e da Gracie. Quer levar a turma dele para longe desse pessoal de televisão. Olha, a Luana está fazendo um treinamento com o Baby, soltando ele distante de casa, assim, 2 quilômetros até. Chegou 2 quilômetros? Sim, 2 quilômetros. Quando ele volta para casa, sozinho, claro. A gente está aqui agora a uma distância de uns 100 metros da casa da Luana. Vamos ver como é que o Baby volta para casa. Vamos lá então, Baby. Tchau, Baby. Tchau, Baby. Vai para casa. Ele não vai fugir, vai direto para casa. Vai para casa. Enquanto o patriarca é treinado, a Gracie Maria se dedica a fazer companhia à dona. Eu levo ela para todo quanto é canto, para feira, mercado, ando de metrô com ela. Vai no metrô com ela? No ombro, assim? Uhum. Ela fica quietinha. E as pessoas? Qual a reação das pessoas? Tem gente que olha assim meio com um olhar de reprovação, tipo, de nojo. Tem gente que adora, né? Quer tirar foto. 3 cafés, por favor. Você leva ela fora para mim? Obrigada. Uma pomba solta por aí, ela emporcalha a cidade, né? Mas como sendo de estimação, pressupõe-se que ela tem um processo de educação diferente, né? Acertou. De higiene, de tudo mais, né? Acertou. Acertou mesmo. A Gracie usa até fralda para passear. Eu pensei que ela era doida, né? Mas depois eu vi, né? Eu falei, não é, né? É o bicho de estimação dela. Minha funcionária tem uma porca, por que ela não pode ter uma pomba? Peraí, sua funcionária tem o quê? Uma porca. Por causa do carinho das donas, a casa está cheia de pombos. Alguns vão ficar morando aqui. Outros estão só passando uma chuva. Tenho preconceito
preconceito com bicho nenhum, assim... Se for um urubu, eu pego, uma galinha. Se estiver precisando de ajuda, eu trago para casa, não tenho problema nenhum. Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre os cuidados com os animais no calor. Luísa, boa tarde para você agora nessa segunda edição, muito bem acompanhada da Berenice Cristina. Olha só que amor que é a Berenice, a cachorrinha da nossa produtora Juliana. Oi, Berenice. Bom, a Berenice, como todos os outros cachorros, deve sofrer muito nessa época do ano por causa do calor. O que os donos dos pets, de uma forma geral, né, não só o cachorro, mas também o gatinho, o que eles podem fazer para amenizar essa sensação? A primeira coisa é colocar um pouquinho de gelo na água. Não é para colocar muito gelo, eles não podem beber uma água extremamente gelada. Mas dar uma refrescada, colocar um pouquinho de gelo na água é uma ótima forma de melhorar essa questão do calor. Além disso, também levar no pet shop para tosar a barriguinha. Quando a pele da barriga está em contato com o chão gelado, isso já dá uma bela de uma refrescada. Então, são coisas simples que a gente pode fazer para amenizar esse calor excessivo. Legal, olha, os telespectadores mandaram algumas dúvidas, né, a respeito, então, desse assunto. A Mariana Queiroz, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, pergunta se é bom tosar os bichinhos nessa época do ano. Pode tosar, mas algumas raças, como por exemplo os Golden Retrievers, os Huskies, eles já têm uma pelagem que acaba sendo trocada na primavera. Então, que é uma pelagem mais densa de inverno, que se perde e acaba vindo uma pelagem mais rala para o verão. E eles têm uma dupla camada que ajuda a refrescar no verão. Então, algumas raças você pode aparar o pelo, mas não tosar por completo. Mas outras raças, como o Shih Tzu, que é a Berenice, você pode sim tosar, deixar o pelinho mais baixo, para que isso ajude na troca de calor, para que ela não sofra tanto no verão. Mais baixo, inclusive, do que está agora. Sim, pode tosar um pouco mais baixo do que está agora. Ela já tem... O Shih Tzu é aquele cachorro que tem a pelagem que cai no chão, que arrasta no chão. Então, ela já está com o pelo bem curtinho. Mas, se quiser, pode deixar até um pouco mais curto. A mesma coisa com gatos. Não é indicado raspar zero, né? Deixar peladinho. Mas você pode aparar um pouco esse pelo para conseguir refrescar um pouco mais. Tem que tomar cuidado com o bigode do gato, não tem uma história assim? É verdade. O bigode do gato é não como pode se mexer, fosse... né? Não pode mexer, não pode cortar. O ideal também é não cortar o bigode do cachorro, porque tanto o bigode do cachorro quanto o de gato ajuda na localização. Então, se vai esbarrar em algum móvel, o bigode já avisa. Então, quando eles estão sem esse bigode, eles acabam se batendo mais nos móveis, eles acabam perdendo um pouco essa noção de rota. Legal, importante essa dica, né? Agora, mais dúvidas dos nossos telespectadores. Meu gato não pode ver um ventilador que quer ficar na frente dele. Isso pode fazer mal para ele? É a Júlia Siqueira, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Pode ficar ali muito tempo exposta na frente do ventilador? Muito tempo não, mas gato realmente adora um ventinho. E uma dica, Júlia, é você pendurar fitilhos no ventilador, porque o fitilho vai ficar com o ventilador, vai ficar abanando e o gato vai ficar brincando e vai adorar. E daí você desliga o ventilador, o fitilho vai cair, ela vai deixar de se interessar tanto pelo ventilador. Então assim, por volta de 10, 15, 20 minutos, que é o tempo dela brincar, se refrescar e daí desliga, porque o ventilador durante muito tempo pode causar problemas respiratórios, a mesma coisa com ar-condicionado. Legal, e dá para resolver 2 problemas em uma solução só, né? Exatamente. Brinca e ao mesmo tempo se refresca diante desse calor todo. Mais uma dúvida agora, tem um cachorro filhote e gostaria de ensiná-lo a nadar. Como começar o treinamento? A dúvida foi enviada pelo Renato Amaral, de Curitiba, no Paraná. Bom, todo cachorro costuma gostar de água, mas mesmo assim é importante iniciar um treinamento com o cachorro se adequando à água. Então pode pegar uma bacia e mostrar para o cachorro que ele pode brincar, colocar brinquedos ali dentro, bolinhas, onde ele vai entender que a água também pode ser um momento de diversão. E daí, num dia que tiver bastante quente, pegar o cachorro no colo e entrar na água e esperar que ele se acalme no colo. Enquanto ele estiver se debatendo, ele está estressado
delicado e isso pode fazer mal, principalmente se ele tentar se debater enquanto ele está na água. E daí, aos poucos que ele for ficando mais tranquilo, aí pode brincar com ele e sempre ensinando a saída. Isso é muito importante. Se o cachorro não souber a saída, ele pode pular a qualquer momento na piscina e se afogar. Quando os donos não estiverem por perto, né? E aí sim um perigo. Mais uma dúvida, a pessoa diz o seguinte: meu cachorro dorme comigo, podemos deixar o ar-condicionado ligado no quarto durante a noite inteira? Essa é a pergunta enviada pela Nádia Pereira, de São Carlos, São Paulo. Pois é, essa é uma boa pergunta. Por conta do calor, a gente acaba realmente utilizando mais o ar-condicionado. Mas para os cães não é tão indicado, porque além de refrescar, o ar-condicionado também tira a umidade do ar. E por conta disso, os cachorros, principalmente no caso da Berenice, que é um Shih Tzu, que tem o focinho mais curto, podem vir a ter problema de respiração. Além disso, a nossa temperatura, então muitas vezes a gente quer 20 graus, 18 graus para deixar bem fresquinho. E para o cachorro isso é muito frio. E na hora que acorda, vai passear na rua e tá 30 graus. Então é uma mudança de temperatura muito brusca, o que não é ideal para o cachorro. Então, tá com calor? Prefira então que o cachorro durma na sala e que você durma com ar-condicionado no quarto. Não é ideal deixar o cachorro o tempo inteiro no ar-condicionado. Legal. E olha, a dúvida agora do Marco Antônio de Marília, São Paulo, ele que pergunta o seguinte: pode dar sorvete para o cachorro? Muita gente com esse calorão todo acaba dando sorvete. E aí, pode ser o sorvete que o humano come ou tem que ser algum específico? Tem que ser específico. Pode dar sorvete, é uma delícia, gelinho, tudo isso o cachorro adora. Mas tem que ser específico para ele. Porque o de humano tem conservantes, tem açúcar e isso faz muito mal para o animal. Então, a gente pode fazer um sorvete, tem várias receitas na internet que a gente pode buscar, mas sempre específico para o animal. Tá certo, então, a Luísa Cervenck, então, dando dicas importantes para cuidar dos pets nessa época de muito calor, verão. Então, dicas importantes para você cuidar direitinho e ele ter uma vida um pouco mais tranquila nessa época do ano, que faz muito calor. E hoje acompanhada da Berenice Cristina. Olha só, ela tá com um colar de pérolas, ela que tem até Instagram, um sucesso a Berenice, muito simpática, muito querida. E é isso, Luísa, obrigada, um ótimo ano novo para você e a gente se encontra no ano que vem. Até ano que vem. Legal, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já. 4h03 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. E o prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, deixou hoje a penitenciária de Tremembé, onde estava preso desde terça-feira. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade a Lins e a outros 13 vereadores. O atual vereador e os outros parlamentares haviam sido presos em uma operação que investiga um esquema de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco. Um homem furtou um caminhão do Corpo de Bombeiros que estava em uma oficina e saiu pela cidade com a sirene ligada. Na delegacia, ele disse que pegou o veículo porque tem o sonho, olha só, de ser bombeiro. Na delegacia, um homem, aparentemente fora de si, tenta explicar o que fez. O caminhão está na minha posse, dentro da minha casa. E eu fiz errado. Todo mundo aqui sabe que eu fiz errado. Até aí parecia uma infração de trânsito comum, não fosse o veículo usado por Claudinei Cardoso, de 42 anos. Ele furtou um caminhão do Corpo de Bombeiros, que passava por manutenção numa oficina em Agudos e decidiu sair para dar uma volta. A alegação, dada aos policiais, foi bem curiosa. Mas o que aconteceu, americano? Por que você pegou o caminhão lá? Por quê? Eu peguei o caminhão para dar a volta no bombeiro, eu tinha vontade de ser bombeiro. O vigia saiu com o caminhão dos bombeiros da oficina. Ele fez um trajeto de aproximadamente 2.500 metros e não levou mais do que 10 minutos para fazer esse caminho e, detalhe, em altíssima velocidade, passando pelas ruas e avenidas da região central. Muitas testemunhas viram o caminhão dos bombeiros com as sirenes ligadas e em alta velocidade e chegaram a pensar que alguma ocorrência pudesse estar acontecendo. Só que quando viram que no volante estava um policial sem nenhuma identificação, acionaram a PM. E aí várias viaturas começaram a procurar o caminhão dos bombeiros. E aí, depois de uma rápida perseguição, que não levou mais do que 200 metros, exatamente aqui, nesse cruzamento, o vigia, que quis ser bombeiro por uma madrugada, parou o veículo, desceu
e se entregou. Outro detalhe, a não mais do que 15 metros da base, onde funcionam SAMU e o Corpo de Bombeiros. Se ele queria devolver o caminhão, isso ele não disse. O caminhão, furtado pelo vigia, é um autobomba, equipado com uma escada articulada. É usado pelos bombeiros em incêndios e em ocorrências de resgate. O veículo foi fabricado em 1992, nos Estados Unidos. Para dirigir um desses, o bombeiro tem que ter habilitação categoria C e ainda passar por cursos específicos para aprender a usar todos os comandos. E são muitos. Sem nenhuma habilitação, o vigia conseguiu dar a partida, manobrar e rodar pela cidade. Como é que você sabia ligar a sirene ali? Eu conheço tudo. Ele vai responder por furto em liberdade, porque um empresário, para quem presta serviços, pagou a fiança de um salário mínimo. Os donos serão ouvidos. Cada uma, né? O governo do estado de São Paulo decidiu congelar o preço da passagem de metrô e trens da CPTM em R$ 3,80 para o ano que vem. A informação foi divulgada pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione. Por outro lado, o preço das integrações deve sofrer alteração. O último aumento aconteceu no início deste ano. E olha só, quando você pensa em dieta, logo lembra de frutas, mas saiba que elas nem sempre são boas aliadas de quem quer emagrecer. Além do açúcar, muitas têm gordura e, se consumidas no suco, podem atrapalhar e muito os seus planos de emagrecer. Frutas na dieta para emagrecer sempre são ricas em vitaminas, fibras, antioxidantes, mas tem um porém. Tem o açúcar, então também não pode abusar, né? Se engana quem pensa que elas estão liberadas à vontade. Se a ideia é perder peso, é preciso escolher as frutas de menor índice glicêmico, ou seja, aquelas que o corpo demora mais para absorver o açúcar. Quando a gente come uma cereja ou um morango, o açúcar ele entra muito mais devagar no sangue do que quando a gente come uma melancia. E se tomar um suco de melancia, pior ainda. As de baixo índice glicêmico são ameixa, maçã, pera, melão, damasco e as frutas vermelhas. O abacate e o coco também entram nessa turma, mas o consumo tem que ser moderado por causa da gordura. No grupo das frutas que levam um tempo médio para aumentar a glicose no sangue estão o kiwi, a laranja, pêssego e goiaba. Já as que liberam açúcar mais depressa são o abacaxi, banana, uva, melancia e mamão. Dona Maria de Lourdes conhece as regras. Tem que tirar a banana, tem que tirar o mamão, o abacate, a uva, né? Ficar só no limão, laranja também não, tem muito carboidrato, né? Para qualquer uma dessas, a preferência deve ser sempre comer a fruta e não tomar o suco. Na forma líquida, o açúcar vai parar no sangue muito mais rapidamente e isso faz com que a pessoa engorde. As exceções são o limão e o maracujá, que tem pouquíssimas calorias. Só não vale para melhorar o gosto do suco pesar a mão no açúcar. É importante que a pessoa, ao longo do dia, varie as frutas e coma de 3 a 5 porções. Uma porção é meia maçã. A gente sabe que o consumo de frutas, ele é muito saudável, ele diminui o risco de doenças como diabetes, como hipertensão, inclusive o risco de câncer. Então é importante que a pessoa, quando pense numa reorientação alimentar, que ela consuma frutas com baixo índice glicêmico e baixa caloria. Lembrando, não adianta só comer a fruta, tem que comer pouco da fruta também para emagrecer. Momento da sua opinião aqui no Link Record News. Hoje nós perguntamos se você está satisfeito com os serviços de telefonia móvel e também fixo. Isso porque o aumento na conta deve acontecer já em janeiro para todo o Brasil. Cada estado vai ter um valor dependendo da variação de cada estado e também do plano que você contratou. A gente teve muita participação chegando a respeito desse tema. Últimos minutinhos para você votar na nossa enquete usando a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais. E agora, antes disso, a gente vai mostrar as opiniões que chegaram aqui via WhatsApp. Vamos dar uma olhada na tela, então. Participação que chega agora do Israel de Vitória, Espírito Santo. Ele que diz o seguinte: as operadoras deveriam melhorar seus produtos e não aumentar o valor, pois infelizmente estão com seus serviços deixando a desejar. Mas infelizmente estamos sujeitos a isso. Obrigada pela sua participação, Israel. Mais uma agora chegando do Vinícius, de São Paulo, capital. O aumento das contas nesse momento é abusivo. Se o serviço fosse ao menos de qualidade, mas tanto a telefonia quanto a internet ainda são
são fracas em relação a outros países da América. Tá certo, então, o desabafo do Vinícius. Muita gente, inclusive, concordando com essa opinião de que se o serviço é ruim e vai aumentar, isso sim é um abuso. A DAG de São Paulo, capital, diz o seguinte: não estou satisfeita e quando fazemos alguma reclamação, ficamos ouvindo aquela música chata por um bom tempo. Tem mais essa, né? Mais esse chá de cadeira que as operadoras dão toda vez que a gente vai ligar, reclamando, pedindo que alguma correção, algum serviço seja feita. Mais participação na tela chegando aqui no Link Record News, agora do Lincoln, de São Paulo, capital. A telefonia móvel no Brasil é péssima em qualidade e, contrapartida, quem deveria fiscalizar é conivente com isso. Reclama então o Lincoln, é isso mesmo, Lincoln. Obrigada pela sua participação. A Márcia, de Vitória, Espírito Santo, diz o seguinte: todo serviço de telefonia no Brasil é de péssima qualidade, preços exorbitantes e atendimento muito deficiente. Pois é, Márcia, e o preço deve aumentar já em janeiro. Essa foi uma autorização, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. O preço vai variar de 25% até 30%, mais ou menos. Vai depender muito do estado que você está e também do plano que você contratou. Mais mensagens chegando aqui na tela do Link Record News, agora da Kiliane, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela que diz o seguinte: infelizmente, as operadoras de telefonia e celular deixam muito a desejar. Na hora da venda, prometem mundos e fundos, mas na hora de prestar assistência ao serviço vendido, não atendem e nos deixam horas e horas ouvindo a gravação. Novamente, então, essa mesma reclamação a respeito da lentidão na hora de atender os consumidores. O Luciano, de São Paulo, capital: creio que houve melhora no serviço prestado no último ano. Os contatos com as operadoras estão mais fáceis e já não vejo cobranças indevidas. Só acho que os valores para dados são muito altos. Então, Luciano, que concorda, que acha, aliás, discorda da maioria dos nossos telespectadores, dizendo que as operadoras, que o contato, pelo menos com ela, os contatos estão mais fáceis. A gente aproveita para agradecer a sua participação e para trazer o resultado final da nossa enquete. Nós que perguntamos hoje se você está satisfeito com o serviço prestado pelas operadoras de telefone fixo e também celular. Vamos então ver na tela os números da nossa enquete. 21% concordam, acreditam que estão satisfeitos com o serviço prestado. E 79%, portanto, a maioria das pessoas disse que não está satisfeita. A maioria diz que não está satisfeita com o serviço prestado pelas operadoras, que ainda deixa muito a desejar. Obrigada pela sua participação. A gente continua aqui com outros destaques no Link Record News. E olha só essa história, uma história no mínimo engraçada e curiosa. Uma criança de 4 anos pegou o celular da mãe e usou um aplicativo para comprar 11 hambúrgueres. O prejuízo foi de R$ 161. A mãe da criança levou um susto quando o entregador bateu na porta de casa trazendo 11 sanduíches X-Bacon completos com salada, tomate, alface, repolho e cebola. Sem que ela soubesse, o lanche exagerado havia sido encomendado pelo filho de 4 aninhos, que pegou ali o celular da mãe, usou um aplicativo para pedir a comida, claro, sem saber o que estava fazendo. Depois disso, a mãe tomou precauções para que o problema não se repita. Ela apagou todos os aplicativos de compras e transferências bancárias e disse ainda que não quer ver X-Bacon na frente tão cedo. Tá certo, é muito X-Bacon mesmo. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, vou fazer a mesma coisa que você, viu? Vou apagar, porque pode realmente acontecer esse problema da criança estar ali mexendo no celular e sem saber fazer essa compra que deu esse prejuízo de R$ 161 para essa mãe. Bom, essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Lembrando que essa é a última edição do Link Record News. A gente aproveita para agradecer a sua audiência, o seu carinho durante todo esse ano. Na segunda-feira voltamos com mais 2 edições do Link Record News, sempre às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas nossas redes sociais. Record News, informação para você crescer. Até mais!